Muito bom, então já vamos trazer aqui Maria Laura Rafaela e Cristina Soares. Como vão vocês, meninas? Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Boa noite, prazer estar por aqui, viu, gente? Maravilha, gente. Nós vamos fazer as entrevistas individualmente, mas as meninas aqui elas vão acompanhar uma a entrevista da outra, conforme a gente já alinhou aqui nos bastidores. Vamos começar com a Maria Laura e nossa conversa com as duas vai girar em torno de 20, no máximo estourando 30 minutos. E eu vou começar, como eu disse, vamos começar com Maria Laura e depois a gente começa com a Cristina. Maria Laura, eu queria que você nos começasse, iniciasse nos falando sobre sua vida, né, pessoal, sobre sua trajetória cultural, né, o seu trabalho, né, com a instituição, e aí depois a gente vai entrar no tema específico, né, que é a comunidade indígena Chiquitã. Por favor, Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, né, ter recebido esse convite muito gratificante. Eu agradeço de todo o coração vocês por ter me convidado. Só de estar aqui já é uma conquista para o povo chiquitano ser ouvido desse jeito, né, depois de tantos anos de apagamento. E agradecer também, né, as companhias aqui, que Cristina Soares já é uma pessoa que conhece, tenho muito carinho por ela, e Marinalva também não pode ser diferente, eu tive, né, outros encontros com ela, é maravilhosa também, e agora conheço o senhor aqui, que também, com certeza, não será a primeira, vai ser a primeira de muitas, né? Então, para falar um pouquinho mais de Maria Laura, né, primeiramente, Maria Laura foi uma criança sonhadora, né? Criança fora, que quebrou sempre os estereotipos, né? Que a sociedade sempre coloca para os povos indígenas. Filha de Félix Cuellar Garcia e Mercedes Lopes. Sou uma filha de 6 irmãos, né? Sendo eu única mulher. E todos são homens, né? Então, sou a única filha. Assim, e desde muito pequena eu gostei muito de danças diferentes, e isso também através da nossa história, por ter aquele impacto antes da colonização e pós-colonização. O povo chiquitano sempre foi bem diferenciado dos outros povos indígenas, porque sempre teve acesso a diferentes coisas, compartilhar com novas etnias, ter novas funções, e também estar dentro do mercado de trabalho de diferentes maneiras. Tanto que eu tenho formação na área da agropecuária, porque vai muito além, né, de quebrar um pouco de estereotipo, porque gosto muito de produção, gosto muito de terra, gosto muito de animal, e era que dava para eu estudar, né, após a maternidade. Então, eu nasci em Santa Cruz de la Sierra, el 30 de março de 1991. Com 17 anos, me relacionei com uma pessoa brasileira aqui do estado de Mato Grosso. Em esse relacionamento, tive um filho, né? E esse filho agora tem 15 anos. Porém, por ter sido eu vítima de violência doméstica dentro do lar, eu abandonei, né? É assim, praticamente. Estamos um mês que você está falando muito de feminicídio, de empoderamento da mulher, das necessidades de reivindicar isso aqui, e eu posso falar com com toda a propriedade, porque eu vivi isso na pele. Eu tive que tomar decisões em minha vida de falar que eu não queria mais esse relacionamento abusivo, e tomei a decisão de sair de casa, registrar os BO, correspondente, e tocar minha vida com meu filho, né? E após a maternidade, decidi me formar por causa dos horários que tinha disponível. Era para uma mãe solteira, era mais adequado. As outras matérias requeriam muito mais exigências e tudo mais. Gosto muito de leitura, gosto muito de ler leis, gosto de letramento racial. Eu sempre estou lendo muito, incessavelmente, em meus tempos livres, eu sempre estou lendo. Só que o que era mais adequado para mim no momento era isso, né? Que eu gosto muito de terra, de horticultura,
e de animais, né? E dentro da agropecuária a gente tem tanto a produção de grãos como também de pecuária, né? Zootecnia e outras coisas mais. Aqui no Brasil, não sei se será assim tão complicado em questões de horários, né? Mas em Bolívia ainda a gente tem uma dificuldade com isso, com tentar colocar em si, poder se organizar bem com horários assim, com respeito aos ramos, né? E a agropecuária exige muito de você, porque tem muita aula prática no campo, e precisa você ter disposição e gostar mesmo, né? Nem todos que iniciam o curso acabam de se formar. Então, eu falo para vocês, a minha vida aqui em Mato Grosso foi assim, desse jeito. No início eu não falava português, só falava espanhol. Mas desde pequena sempre tive contato com outros povos indígenas, tanto do altiplano, né, dos Andes, quanto os Guarani, os Aioreus e outras etnias. Então, assim, minha visão muito ampla, a questão de indígena também de outras etnias, para saber reconhecer eles, tanto no nosso território quanto de fora. E aqui no Brasil também tive esse contato com os outros povos indígenas. E meu segundo casamento agora foi com um vilabelense, né? E eu vim morar aqui em Vila Bela, encontrei os meus, não tem como a gente não encontrar os seus por causa desse contato cultural, né? Comidas, bebidas, das culturas do dia a dia, a gente acaba se reconhecendo. Peraí, eu sou de lá e você está aqui, como assim, né? Vamos ver, que negócio é esse, né? Mas aí, na troca de convivência, a gente viu que a gente era igual e eles me acolheram muito bem. Eles me acolheram e falaram, Maria Laura, você, nossa, não é possível. Como assim que você sabe fazer essas coisas? E era sobre comidas e bebidas, e essas receitas ancestrais. E ela falava, minha avó também faz, a sua também faz. Eu falei assim, eu aprendi com minha mãe, e assim, sucessivamente, né? E como tem esse problema do idioma, tanto ser português com espanhol e nossa língua nativa, o bécero, aqui no Brasil ainda está em fase de resgate, né, o idioma nativo pelo apagamento. Então, a gente, de ter amizade e convivências, a gente achou a necessidade de fazer uma fundação, né, da gente ter um próprio coletivo para fortalecer a fronteira. E desse jeito você fez na votação, e para minha surpresa, eu fiquei como presidente eleita pelo povo chiquitano aqui dentro do coletivo, né? Porque o povo chiquitano, ele está organizado por várias associações, comunidades, então cada um tem autonomia dentro do seu território, né? Então, Maria, desculpa interromper, mas só para a gente, porque você já entrou no tema específico, e eu queria situar os nossos espectadores para dizer que o povo tiquitano é um dos povos, né? Eu conheço outras situações também no Brasil e também fora do Brasil, que não tem território, né? Ele fica ele habita não tem território demarcado, né? Exato, porque território, eles têm o território originário deles, mas não tem território demarcado. Aí, antes de avançar com você no tema, eu queria só trazer que eu trouxe aqui no Maps, só para os nossos espectadores entenderem. Deixa eu estar aqui, ó. Está aqui no mapa aqui. Eu trouxe aqui no Maps aqui, ó. Não sei se vai ficar bem nítido. Então, nós temos aqui a fronteira da Bolívia com o Brasil, a parte oeste de Mato Grosso. Tem Cáceres aqui, 90 quilômetros para cá tem São Matias, que já é na Bolívia, e tem toda essa faixa de fronteira aqui, até Vila Bela, onde é a cidade que a Maria Laura está, né, que ela vive hoje, e ela relatou aí da criação da entidade que agrega os chiquitanos nessa região. Então, é toda essa faixa aqui, que seria a faixa territorial desse povo que não está demarcado. Então, é um povo que ele tem essa relação muito forte entre... Sim, pois não, por favor. Peraí. Tá.
Acontece que o território dentro de Bolívia, do lado, né, o território boliviano, ele tem a demarcação. Isso não quer dizer que dentro da demarcação não existam outras culturas. Só que dentro da demarcação fica bem nítido quem é a população mais ampla, né? E dentro de Vila Bela a gente tem essa demarcação, assim, nós como indígenas, né? Porque tem os caciques, tem os vice-caciques de cada região que faz um levantamento territorial, então a gente sempre tem reuniões e a gente sabe quantas famílias tem em cada local. Esse reconhecimento dos povos indígenas aqui no Brasil é muito complicado de falar, até porque os povos indígenas, em especial o Chiquitá, perdimos, né, território no dia que foi comprado o Acre. Então, o Acre, ele foi comprado pelo Brasil e o pedacinho de Mato Grosso foi junto, né? Então, foi vendido essa região. Então, todos os chiquitanos que ficaram do lado da fronteira do Brasil foram desamparados pelo governo federal, né? E também tiveram aquele apagamento histórico, tanto que tiveram que se adaptar a muitos tipos de afazeres, porque suas famílias ficaram também do outro lado boliviano. Então, temos famílias aqui, dos Poquivique, dos Taceo, dos Poiché, que tem família em São Vicente também, porque essa região era uma só. Então, quando você vai falar de pertencimento, onde um município, como posso falar para vocês, onde o protagonismo é negro, né, apaga um pouco isso do povo indígena, porque é como se eles tivessem invadido e não invadiram. Lastimosamente, foi um apagamento do governo mesmo, o governo brasileiro, que não deu esse amparo. Porque aí que acontece? Teve pós-colonização, os colonizadores foram embora depois do século XVII e os chiquitanos ficaram trabalhando em fazendas, né? Que a gente falava o patrão, né? A patroa. E era assim, então eles ficaram a servir, né, aos patrões no século XIX e século XX. Então, no século XVII, na coroa do Carlos III, ele mandou uma carta, né, para os espanhóis que estavam já em território boliviano, em Potosí, para eles se retirarem. Então, eles foram expulsos, né, de Bolívia praticamente, por ordem espanhola, dos mesmos espanhóis. Então, aí acontece que teve a liberação do povo chiquitano da mão deles. Mas, assim, teve muita mortalidade, alta taxa de escravização e de venda, de tráfico de mulheres, né? E também se vendia como se fosse produto. Então, esse apagamento na história aqui no Brasil não é contada desse jeito, porque você só é considerado indígena se você mora em um aldeamento. Mas nem todas as culturas tiveram esse impacto com o colonizador. Então, às vezes você pode julgar o povo, falar, você não é indígena, de jeito nenhum, não é possível, cadê tua aldeia, né? Mas não tem como você falar isso, porque você não sabe a história do povo, na realidade, como foi pós-colonização, né? Então, você teria que voltar lá atrás para saber século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, até agora, para saber como que ficou, né? E o povo chiquitano é sobrevivente, ele sabe fazer muitas coisas, multifunções. Agora, Maria, por favor, e como é que está a situação da luta pelo território do lado brasileiro? Porque, por exemplo, a gente... eu até conversei com você aqui nos bastidores, durante minha vivência de 27 anos que eu morei em Mato Grosso, eu fiz muita reportagem sobre questões indígenas, mas eu nunca fiz uma sobre os tiquitanos, mas eu li muito sobre os tiquitanos, e ali nessa faixa, como eu disse, na faixa de fronteira ali, por exemplo, Cáceres, Porto Esperidião, que eu já percorri muito essa faixa de fronteira, fazendo matéria sobre outros temas, né, relacionados à questão de tráfico e de terra, né, conflitos de terra, garimpos também nessa região, eu percorri muito aí.
E o que a gente sabe é que o povo tiquitano dessa faixa de fronteira, a partir de Cáceres até... Agora você trouxe uma informação interessante, porque era até lá no Acre, né? Que inclusive era o território boliviano, como você recorda. E a gente acompanhou muito isso desse povo não ter o seu território aqui do lado brasileiro. Como é que está essa situação aí dos chiquitanos? Então, a luta do reconhecimento territorial é muito polêmica. Sabemos que o estado de Mato Grosso tem desenvolvido muito o agronegócio. E isso não dá certo com povos indígenas. Porque eles sabem da existência da gente, eles sabem que nós estamos aqui, sabem que teve uma invasão, sabem que a gente foi vítima de toda a história, né? Não teve reparação histórica, mas assim, eles veem a gente como uma ameaça. E é um tema muito polêmico por essa parte, porque você vê que as áreas mais produtivas que tem Mato Grosso são do lado das serranias, onde teve serra, mata densa, está propensa, né, a ser terras adequadas para a produção de grão, né, e de gado. Então, elas são terras férteis, terra boa. Então, aí não está tendo desmatamento hoje, teria que ser, né, território chiquitano, na realidade. Mas, assim, nem nos planos de manejo a gente é tomado em conta, entendeu? Porque você pode até fazer seu momento de fala, aquelas coisas vão ser editadas, não por nós, né? Então, sempre nos documentos vai aparecer só o povo negro, né? E vai aparecer as etnias negras, quilombos, mas sempre os indígenas são apagados, tanto de documento como registros, tudo. Quando você vai lá ver as atas, vai lá ver os documentos, não tem nossas falas, não tem nossa reivindicação, não tem. E com que você vai reclamar? Não tem como reclamar, né? Então, só fica isso de que os caciques levem isso até Brasília. Então, os caciques e vice-caciques se reúnem frequentemente, né? E vão para Brasília reivindicar do que o povo precisa, as demandas do local, né? E isso não passa pela prefeitura, isso não passa pela Secretaria de Igualdade Racial, isso não passa por poder público aqui, né? Para isso a gente tem a organização da Federação do Mato Grosso, para isso a gente tem a FERPOINT, para isso, né, tem a FUNAI e tudo mais, né? Mas, assim, eles sabem da existência da gente. Exclusivamente a Unemate, por exemplo, a Universidade Unemate, ela fez um boletim informativo, visitou, né, as comunidades, fez todo esse portfólio inteiro dos povos chiquitanos, das comunidades, e viram essas infraestruturas na fronteira, todas essas infraestruturas feitas pelo povo chiquitano. Então, eles, agora que está, né, tendo esse mapeamento, tanto que agora temos uma grande reparação histórica aqui em Vila Velha, nós chamamos na conquista, porque tem uma turma de pedagogia, por primeira vez formando, aqui em Vila Velha, dentro da área urbana. São 29 alunos, entre quilombolas e chiquitanos, que é o projeto PIB, né, da Unemate. E também tem a ciência natureza, que também foi voltado para quilombolas e chiquitanos. Então, das duas turmas tem metade, né? E sempre fica esse receio das pessoas se autodeclararem chiquitanos por medo, por sofrer preconceito, sofrer racismo, né? Então as pessoas estão nítido, o sobrenome dele já fala que ele é chiquitano, você vê, o sobrenome dele é Surubi, Poicheta, Seoto, Michá, Charupá, né? Está em língua nativa, você não precisa falar você é meu parente. Ele fala assim, eu me chamo Claudecir Ramão, né? Que é o Romão. Mas o pai dela é Esteves. Aí você vai falar, você é chiquitana, aí onde que você está? Que não tá, faz tempo que eu não vejo, hein? Você é meu parente, você é minha prima, vamos falar. Então, aí tem os Poquivique, né? Tem os Parabá, os Cambará. Então, não tem, as famílias são extensas, são grandes. Se você vê, as pessoas que têm família em Vila Velha, tem em Porto Esperdão. A mesma família que tem em Porto Esperdão tem em Cáceres, tem em Cuiabá, tem em Vila Velha. Então, e tem em Bolívia ao mesmo tempo também. Então, querendo ou não, é nítido. Se os pesquisadores
né, que agora vai sair bastante pesquisadora com esse projeto do NEMAT, que as meninas estão todas, né, todos os chiquitanos que estão no projeto da NEMAT, eles estão bem engajados, vão para mestrado, né, vão para pós-grado, e quem sabe um doutorado. Então, você para rebater no sistema, né, rebater com a educação, é só o único jeito de fazer reparação histórica, né? A resistência continua, né? Não pode dar o braço a torcer. Mas, Maria Laura, eu vou querer passar para Marinalva e depois também ver se a Cristina tem alguma pergunta para você. Marinalva, você tem alguma pergunta para Maria Laura? Por favor. Esse desafio, né? Eu vejo ela contando a história muito interessante, como ela até começou a dizer que desde cedo ela foi além, né, da própria cultura, do próprio povo, em relação a essa questão de reparação histórica, em relação à própria identidade, né, valorizar a identidade, se reconhecer como indígena, estar inclusive em outro país, né, aprender uma nova língua, se refazer. Então, acho que não seria nenhuma pergunta, mas parabenizar pela essa força, que é para nós um exemplo de luta, né, de garra, porque nós temos aqui, Maria Laura, muitas indígenas, e a gente vê que elas são muito, a questão cultural, elas são muito caladas. E quando cala, né, consente um monte de coisa ali. O que a gente vai dizer que elas estão vivendo, qual que é a situação? Tem muitas aqui que, inclusive, quando você vai, seja na aldeia ou em outro lugar, que você conversa com elas, não te respondem. Abaixa a cabeça e, às vezes, a gente acha que elas nem estão entendendo o português. Mas é uma questão cultural que elas não se abrem de forma alguma. Às vezes, quando estão em extrema necessidade, né, que pede, às vezes, um alimento, alguma coisa, uma ajuda, nesse sentido, mas não chega a essa questão como o seu trabalho, de montar um grupo, de estar reivindicando, né, estudando e tudo mais. Então, eu acho interessante, inclusive, né, quando eu propus que você fizesse essa entrevista, para mostrar que há outras possibilidades e essas redes, né, se tornam uma rede de apoio a essas associações, onde outras vão se identificar com a sua luta e saber que é possível. Né? E como você bem lembrou, o mês é março, o mês que a gente tem toda essa... Perdão, hoje eu estou tossindo. Essa visibilidade em relação à mulher, então é importante essa luta. Muito bom. Cristina, você gostaria de pontuar alguma questão? Sim, primeiro é muito bom ouvir Maria Laura, né? Muito bom mesmo, assim, e muito importante, né? Porque quando a gente começa a ouvir, a gente vê, assim, com as nossas lutas, a gente tem que unir nossas forças, né? Eu vejo assim, a gente tem uma necessidade de unir nossas forças. Às vezes, cada um fica no seu grupo e a gente esquece da luta do outro. E isso enfraquece a luta de todo mundo. Então, é muito importante aquilo que a Maria Laura tem pontuado. E eu me lembrei de quando eu morei em Porto Espiridião, né, uma época da minha vida. E ela falou de uns nomes, Surubi, né, vários que foram, né, que são nomes de alunos meus aqui, alunos que eu tive há séculos atrás, né, quando eu morei em Porto Espiridião. E é muito interessante isso que você levanta, Maria Laura, por conta da questão da identidade, da questão de essa construção de identidade positiva. A gente precisa trabalhar a lei, e essa no sentido da 11.645, né, não só a lei 10.000, a gente fica batendo na tecla da lei 10.000, mas a gente tem que trabalhar a lei 11.645, que é dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas nesse currículo escolar, porque é importante, para ontem, a gente trabalhar essa questão de identidade indígena na escola. Porque, por exemplo, Porto Espiridião, uma grande quantidade de estudantes chiquitanos, mas como você disse muito bem, isso não é dado visibilidade. Então, muitas pessoas, e as outras pessoas também já classificam assim, não, ele é branco, porque alguns eles têm uma ascendência indígena, mas eles são mais claros, aí tem um cabelo liso, não, ele é branco. E porque não é trabalhada essa questão de identidade de forma positiva, o que acontece com a própria criança? Ela também quer se reconhecer como branca, assim como acontece com as crianças negras. Por quê? Porque não. É um lugar de conforto.
Então, se o meu pai, minha mãe é chiquitana, mas meu pai é branco e eu nasci mais claro, então ele vai negar, vai acontecer esse processo de alienação racial com relação à população indígena também. Então, é muito importante que você traz, e aí a minha pergunta não é isso, né, mas eu quero que você fale um pouco sobre o trabalho que você faz ali em Vila Bela, que é uma coisa lindíssima. Eu quero que você fale um pouco sobre esse trabalho que é executado ali. Quando eu fui, fiquei muito apaixonada, né? Eu falei, ela vai falar, e as pessoas aqui vai ficar, né, no YouTube, as pessoas precisam conhecer. Eu quero que você fale um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve, assim, que é uma coisa muito apaixonante. Eu acho que as pessoas precisam conhecer, né? Então é isso. Olha, assim, me emociona saber que esse trabalho gostou muito das pessoas, né? E olha, meus ancestrais lá no passado parece que sempre se tiveram assim entrelaçados com a Cristina, porque a Cristina teve um dos momentos mais importantes da minha vida aqui em Vila Bela. Ela fez parte. Ela fez parte no dia da premiação da Paulo Gustavo, quando eu fui contemplada, que não esperava, que foi uma surpresa também para mim. E eu recebi esse certificado, a Cristina estava ali. Foi o dia que eu conheci ela. E depois, em outras ocasiões também, né? É bem emocionante. Deixa pensar. Nossos ancestrais lá atrás, acredito que eles são de mãos dadas. Aqui em Vila Bela, eu fui descoberta, né? Como já era mãe das crianças autistas, eu precisava focar. Estava com muitos problemas, assim, no sentido de eu me adaptar como mãe atípica ainda. A gente não nasce sabendo como tratar seus filhos atípicos, né? Terapias e tudo mais, e muitas aulas de ocupacional que eu fazia online. E eu falei, sabe o que? Eu vou voltar para os palcos. Eu vou ter que arrumar alguma coisa para mim, para a minha cabeça voltar. A Maria Laura ficou muito tempo encostada, e aí é hora de agir. E aí fui na escola, né? E a gente formou grupos de crianças e comecei a dar aulas de dança chiquitana para fazer o resgate do povo chiquitano, né? E essas aulas nunca foi cobrado, nunca foi remunerado, né? Sempre foi assim, doado esse trabalho, porque eu nem acho trabalho, é algo que eu gosto, que eu amo, e eu amo trabalhar com crianças. Então, eu era responsável de ministrar as aulas, tudo, e nós não tínhamos salão de dança. Era na rua mesmo. Era na calçada, e a gente fechava, né, interditava uma rua e a gente praticava ali. Então, as crianças começaram a fazer apresentações culturais, né? Começaram a fazer apresentações culturais e eu fiquei sendo conhecida. Só que passou um tempo, conheci a maravilhosa Silviane Ramos, né, que é lá da Associação Quariterê. E ela veio até aqui em minha casa, conversamos, falou, Maria Laura, você não tem um salão específico para você ensinar as crianças? Eu falei, não tenho, porque não tenho como pagar o aluguel de um lugar, né? Ela falou, mas você estaria disposta a dar essas aulas de dança? Você sabe dançar de tudo um pouco? Eu falei, sim, de tudo um pouco. Eu sou bem eclética, assim. Não olha em mim, assim. Penso que a Maria Laura é além. Tá, a gente fez o teste e cheguei a ter 98 crianças no projeto. Não dava para pegar mais crianças, porque, assim, era todo Vila Bela, um quartinho, não dava certo. Eu teria que ser trasladada a outro ambiente, né, para poder ter mais horários para que as crianças poder administrar melhor essas aulas, né? Mas, assim, fiz o projeto de balé clássico aqui em Vila Bela, toquei quase 2 anos no projeto de balé clássico, e também de aulas de educação ambiental dentro do Quariterê, onde a gente fazia resgate das conversas entre crianças quilombolas e chiquitanas, rodas de conversa com as crianças. As crianças podiam trazer a semente, florzinha, remédios que suas mamães davam quando eles ficavam doentes, para compartilhar com as crianças ali. Então, todas as crianças do Quariterê que estavam em projeto de dança, tinha um dia na semana que era só educação ambiental. E para permanecer no projeto, já que o projeto era sem fins lucrativos, era não faltar as aulas de educação ambiental. Para quê? Para que essas crianças tenham contato entre ambas as etnias, porque a gente tem que trocar essa ideia de que o chiquitano não tem pertencimento aqui.
E as crianças se adaptaram muito bem, levavam bocaiúva, levavam semente, levavam terramicina, que levavam Santa Maria, e assim, sabe? E cada um contava a sua história, né? Então, eu tive dentro de sala de aula crianças, filhas de médicos, como também crianças de ribeirinhos, de quilombolas, né? De chiquitano. Então, era aberto ao público. Então, desse jeito veio a premiação. Dessa forma que veio a minha premiação da Paulo Gustavo, né? Que eu sempre fiz por amor às coisas. E depois já veio um projeto de fomento, Chiquitania Vila Belém, foi outro projeto do ano passado, 2025, né? E assim, ainda continuou fazendo. Ainda apresento nos palcos, faço grupos, né? As crianças vêm aqui em casa, a gente ensaia nas ruas, porque elas têm que ser mais extrovertidas, né? E você como dançarino vai desenvolvendo, não é que você nasce assim, você tem que se acostumar que as pessoas fiquem te assistindo dançando. Então, antes você dançava em um quartinho, não, vamos para a rua, tem que todo mundo olhar mesmo. Ah, mas eu tô com vergonha, não é assim mesmo. A tia também tá com vergonha, bora. E então, eles foram perdendo essas vergonhas ali e nasceu mais amor por sua própria identidade. Agora, a pessoa vê um chiquitano e fala, ele vai dançar chovena, ele vai dançar um taquirari, né? Já conhece até o nome da música, né? Então, essas danças culturais, através da dança, através das coreografias, nós conseguimos chegar ao coração das pessoas também, né? E mostrar que estamos aqui também. E eu acredito muito na arte, gosto muito de música, gosto muito de dança, e sou bem eclética também. E estou fazendo assim, os trabalhos sociais aqui em Vila Bela ainda. Maravilha, muito bom.